Estamos de volta. Silmara Cortegoso fecha o programa desta quinta-feira conosco. Seja muito bem-vinda, Silmara, Obrigado, mais uma vez. Feliz ano novo. Para nós, né? Conseguiu descansar, passear? Ainda não, Tati. Mais pra frente. Emendou o trabalho. É. Sabe que muitas arteiras têm falado isso. Mas logo, logo você se permita um descanso, hein, Silmara? É, com certeza, com certeza. Gente, antes de começar a dica de arte com a Silmara, ela vai trazer uma pintura bem legal, customização de camiseta para vocês. Mas eu pedi autorização da Silmara para poder expor essa história que ela compartilhou conosco aqui durante o intervalo. Mas eu achei tão bacana, ela falou assim, não, Tati, pode perguntar ao vivo, eu falo ao vivo numa boa. Já parabenizando ela pela coragem de se expor, mas é de um tema bastante delicado e às vezes as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Nós falamos mais cedo no nosso cantinho de entrevista com a coach Solange sobre a fobia social, que muita gente confunde com uma timidez. E a fobia social não é uma timidez, é um problema que tem que ser tratado. A pessoa vai ficando cada vez mais reclusa, vai perdendo o convívio social. E ela não é que ela tem vergonha de sair, não, ela começa a sentir medo de sair, de se expor, de conviver com outras pessoas. Aparecem sintomas físicos e também emocionais. E a Silmara estava me contando que ela passou isso, ela enfrentou esse problema. Inclusive fez terapia para conseguir sair dessa. E não foi um tratamento rápido, né, Silmara? Não, foram 6 meses, né? Só que até descobrir o que estava causando esses sintomas, porque eu tinha mesmo esse tremor, eu não conseguia me alimentar. Eu saía, começava a ver muita gente, eu passava mal, eu não queria ver as pessoas, eu tinha uma ansiedade muito grande quando eu estava no meio do público, de muita gente. E eu fiz um tratamento com um psiquiatra, né? E junto eu fiz a yoga, que me ajudou muito. É um tratamento, isso é sério, não é brincadeira, porque você deixa de comer, você deixa tudo, né? Eu dava aula já de tela, eu parei de dar aula, eu fiquei 6 meses sem trabalhar, sem mexer com a arte. Compromete sua vida social, profissional. Tudo, né? E assim, eu estar aqui participando dos programas de TV, como já vai fazer acho que 5 anos que eu venho, 5 né? anos que você vem, pelo menos. Para mim foi assim uma superação. Até hoje eu sinto uma timidez, eu tenho sempre um tremor quando eu vou entrar aqui, mas eu não faço mais tratamento, não tomo mais medicamento. E hoje você consegue enfrentar esse medo? Eu enfrento. E quando eu começo a sentir que eu tô tendo um pouquinho de ansiedade, porque causa muita ansiedade, eu respiro fundo e falo, bom, isso não é meu, não me pertence, vamos embora. Olha que legal. E que bacana você poder compartilhar isso conosco, né, Silmara? Porque, infelizmente, gente, é muito comum, né? A Solange, no intervalo, estava dando vários exemplos também. A Silmara se abriu também, comentou conosco. Então, às vezes, a gente tem pessoas próximas passando por isso e a gente não consegue olhar, porque se a gente está naquela correria do dia a dia, nem consegue parar e reparar no outro. E, às vezes, você pode ser aquela mão que ele está precisando, né, para puxar, vamos procurar uma ajuda, vamos buscar uma terapia. Porque isso não é frescura, isso é como se fosse uma doença mesmo. Tem gente que consegue superar e tem pessoas, eu conheço pessoas que já estão há 30 anos com esse sintoma que não supera. Então, tem que fazer o tratamento, tem que, procurar ajuda para conseguir superar e seguir em frente, né? Que é muito importante. Senão você para a sua vida, né? Silmara superou, tá aqui e, na verdade, ela se supera a cada dia e a cada desafio. Mas hoje você consegue enfrentar isso. Ah, com certeza. O que antigamente você não conseguia. E nem sabia também, né? Há 12 anos atrás, não era muito conhecido. Não se falava muito, demorou muito, né? Hoje que bom, né? Tem um espaço, inclusive, nas mídias, nas redes sociais, de falar mais sobre fobias, transtornos. Mas que muita gente até hoje encara como frescura, como timidez. E não é. Precisa. Obrigada por se expor, viu? Não, é que eu acho que tem muitas pessoas que precisam dessa ajuda, né? Que precisam
estar consciente que precisa um tratamento, né? Admitir que precisa de ajuda. Isso, que às vezes é difícil, né? É difícil. Às vezes é mais difícil a gente admitir para nós mesmos, né? Somos seres humanos, exatamente. Né? Mas que de repente esse depoimento, quem sabe ele não possa ter ajudado alguém que nos assiste agora, né? Não seja essa motivação, aquele empurrãozinho que a pessoa está precisando. Obrigada por compartilhar. Imagina. E vamos fazer arte, porque também é uma terapia, também ajuda nesse processo, né? Até desse resgate da nossa autoestima, pensar na nossa saúde física, mental, através da arte também da nossa saúde financeira, porque a gente consegue vender as peças e conseguir um dinheirinho extra. A maioria dos nossos telespectadores, inclusive, entra em contato comentando, Tati, estava passando por necessidade, o marido ficou desempregado, ou eu não queria ficar tão dependente do marido, eu queria ter eu uma fonte. Começou a fazer artesanato, hoje agradece, menino do céu, minha vida mudou, hoje eu tenho meu dinheirinho, né, não preciso ficar pedindo toda hora, consigo, né, vender as peças, e isso me dá uma satisfação muito boa, porque é muito gostoso quando a gente faz algo, cara, concluir, eu que fiz. Aí vem uma pessoa, valoriza o seu trabalho, compra uma peça que você fez, que você customizou. Isso faz muito bem, né? É muito gratificante. Além demais. do dinheirinho que entra. Vamos começar a nossa pintura? Vamos, então. Bem brasileira hoje. Bem brasileira. Agora eu estou inspirada em pássaros, Adorei. Né? Então, eu tenho aqui a camiseta branca. Eu fiz aqui eu diluí a tinta de tecido com água, tá? Eu não tenho uma proporção certa. Se você quer um tom mais forte, você coloca mais tinta, menos água. Aí você vai fazer a mistura aqui do jeito que você quiser, tá? Então eu venho no borrifador. Ah, não, peraí. Primeiro eu vou prender aqui umas partes com o prendedor. Ó, percebe que eu tenho um prendedor de cada tamanho. Por quê? Porque isso vai fazer com que a estampa fique de tamanho diferente quando você jogar os raios, porque formam uns raios ali, não sei se dá pra perceber, vai ficar de uma forma diferente. Aí eu venho com o borrifador, a tinta, ó, e vou fazer aqui, ó, vou borrifando aleatoriamente, tá? Ó, pego uma outra cor, novamente, ó. Aí você pode deixar até assim meio respingado, tá? Aqui eu coloquei 3 cores, por enquanto. Eu coloquei o mostarda, o castor e agora um pouquinho do café. Você pode borrifar mais onde você quer deixar mais forte, ó. Aqui eu borrifo mais vezes, tá? Ó. Fiz isso aqui, eu vou guardar a secagem, tá? Você deixa lá secando para depois tirar o prendedor, porque isso vai fazer com que os raios formem os raios aqui. Certo. Agora aqui eu já tenho ela manchada, ó. Aí vai dar pra ver direitinho esse efeito do raio, né? Do prendedor. Ó, onde eu tinha o prendedor, ó, ficou esse aqui, ficou um aqui, outro aqui e outro aqui, tá? Aqui eu já fiz o risco, mas antes disso, eu fiz o risco para adiantar bem para vocês. Antes disso, o que eu fiz? Eu tenho aqui esse stencil, tá? Eu coloquei ele aqui em uma parte. Você pode escolher a parte que você quer aleatoriamente, tá? Eu coloquei um pouquinho de água aqui no meu isopor. Eu fiz com o dedo mesmo, assim, em casa, se vocês quiserem fazer uma mistura, tá? Eu vou deixar a tinta aqui, ó, bem aguadinha. Meu verde pinheiro, ó. Ah, é uma meleca, né? Tem que tomar cuidado para não sujar toda a mesa da Tati aqui. Ah, tá autorizada, não se preocupe. Então eu venho aqui, deixo aguado e vou passando com o dedo, ó, onde eu quero fazer a estampa. Por que eu vou fazendo com o dedo? Para deixar mais aguado e para não pegar em todo o stencil, tá? Ó. Aí eu fiz um pouco aqui, você pode colocar, ó lá, ó. Deixa ele bem aguadinho, tá? Pode colocar um pouquinho do outro lado, opa. Ó. Deixa mais forte, aí você vem manchando, tá? Aguarda a secagem. Eu vou fazer um pouco, porque depois agora eu vou entrar com outro stencil. Tá. Aqui eu tenho esse stencil que são folhas de bananeira, né? Então eu vou escolhendo aqui onde eu quero fazer a minha estampa com o castanho, ó. Coloquei um pouquinho do castanho, ó.
Vou descarregar um pouco aqui no tecido e vou fazer aqui bem de leve a folha de bananeira. Só que eu não trago a tinta até o centro, é só lá, ó, ó, só para marcar a folha de bananeira, tá vendo, ó? Aí eu venho aqui, viro pra cá, utilizo só uma parte dela, não utilizo ela toda, ó. Você vai fazendo assim a estampa. Percebe que na camiseta eu fiz várias estampas para parecer que ela tava no meio de bananeiras, né? Vou utilizar aqui só aqui essa parte. Você pode colocar uma outra cor mostarda e vai fazendo aqui as folhas, tá? Depois eu faço o quê? Eu tenho aqui a minha folha, eu quero reforçar alguns lugares dela. Eu venho aqui, peguei aqui o meu café e vou reforçar só em alguns lugares, ó. Na ponta da bananeira, nessa parte aqui. Vou reforçar um pouquinho aqui próximo dela. Por quê? Porque isso aqui vai fazendo com que dê equilíbrio na sua pintura, tá? Porque trabalhar com estampa tem isso também. Você tem que ter o equilíbrio da composição. Então, você vai montando a sua composição e você olhando, você vai percebendo que você precisa de um peso, de um equilíbrio na sua pintura, né? Ó, aí você vai... Ó, faz toda a sombra nas bananeiras aqui, tá bom? Agora eu vou pro pássaro. Como que eu fiz o pássaro? É bem rapidinho também, tá? Eu coloco aqui um pouquinho do verde pistache, ó. E vou dando pinceladas com o meu pincel bem carregado. Tô trabalhando com um pincel de cerdas macias. Um pouquinho do meu verde neon. Ó, já vou jogando em cima da cabecinha dele aqui. Um pouquinho do meu verde musgo, ó. E vai dando pinceladas. Você vai fazendo uma mistura de cores, tá? Como se uma vai entrando dentro da outra. Um pouquinho do verde pântano próximo do olho, ó. Percebe que vai ficando meio manchadinho, né? Um pouquinho do sépia outono próximo do olho aqui, ó. Na parte de cima do olhinho. Vou colocar um pouquinho do diluente para ele me ajudar aqui a espalhar mais essa tinta. Tá? Aí você vai misturando, fazendo com que uma tinta entre dentro da outra, ó. Aqui eu já tô colocando o verde limão, vai misturando as cores. Um pouquinho do sépia outono para deixar mais escuro. Verde pântano, parece que não vai sair nada, né? Mas sai. É tão bonito, né? Pintar pássaro. É, eu adoro. É, assim, às Arara vezes... tucano, esse verdinho também lembrou aquela... Aqui na TV tem muito as maritacas, né? Então, essa é uma maritaca. É uma maritaca, não é? É. Na TV tem bastante maritaca. É? Acho que é por causa da região verde que tem ali no fundo, né? As árvores, a área verde. É verdade, Tem muita tem maritaca mesmo. Eu aqui. escuto gritando às vezes. São elas. Ah, é verdade. E gritam bem, né, Wilson? Gritam, Aqui tem bastante né? maritaca. Sabe que lá onde eu moro, eu saio para fazer a caminhada de manhã com o meu cachorrinho, né? É, tem um senhor que ele cuida das maritacas. Ele montou um comedouro para elas na árvore. Que legal. E ele coloca todo dia de manhã comida para elas. Nossa, mas lota, enche. Fica aquele cordão verde, né? Fica a coisa mais lindo. linda. Nessa etapa, misturinha então de tons de verde, É, olha ó, lá. vai misturando. Quando você tá? vai adiantando esse passo a passo, vou seguir, mas eu já volto, tá, Silmara? Tá pra bom. gente dar continuidade à pintura.